Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu vou contar algumas histórias engraçadas, malucas e perigosas que eu vivi desde que eu entrei nesse mundo, nesse hobby, cara, do cultivo. Histórias que você, por exemplo, já pode ter passado ou passado por algo parecido. Coisa doida, que só quem cultiva tá ligado. Então, ó, antes da gente entrar no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra dar essa moral pra gente. E precisando de qualquer coisa, cara, entra no site da Cult, tem outras recomendações de equipamentos aqui embaixo, recomendações de strain, tá tudo aí na descrição, show? Só clicar pra ir lá ver. Agora, bora lá falar dessas maluquices. Chama! Galera, esse vídeo era pra ser um caducar, mas o meu suporte de câmera do carro quebrou. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer gravando isso, contando essas histórias? Aí eu pensei, tem que fazer o transplante de alguns clones, né? Tem que fazer o tamponamento da fibra, colocar nos vasinhos. Então eu pensei, vou fazendo essa parada de cultivo aqui e trocando uma ideia com vocês. E aí, já fico pedindo a opinião de vocês, o que vocês acham desse formato aí. Fazendo coisas de cultivo, trocando uma ideia. Enfim, enquanto vocês vão comentando, vou contar a primeira história. Cara, história de quem mora em apartamento, cara. Quem mora em apartamento e cultiva e é ansioso... vai entender melhor do que eu tô falando. Do que eu tô falando? Como vocês se livravam de restos de planta, restos de folha, restos de galho, substrato? Galera, tá ligado essas coisas? Como é que vocês faziam? Eu ficava no início, ficava muito ansioso de jogar essas coisas diretamente na lixeira, né? Do saco rasgar, tá tudo lá expostão, de alguns membros da portaria que lidam com a limpeza, com a manutenção ali, ver aqueles sacos, de alguma forma isso me expor. Depois de um tempo eu fui adquirir uma composteira, mas no início eu juntava, acumulava ali bastante, e aí, galera, fazia a primeira maluquice, que era o quê? Cara, juntava o lixo, pegava um dia de semana, mais de noite, e ia pra rua de carro, com vários sacos de lixo na mala, de coisa de cultivo, ia para algum lugar que tinha uma outra caçamba de lixo, saía do carro rapidão, jogava vários sacos de lixo na caçamba, pegava o carro, corria, metia o pé, parecia que tava desovando um cadáver, né? Provavelmente vocês já fizeram algo parecido também, porque a gente fica muito ansioso, cara, de se expor com o vizinho, de se expor com a portaria, então... Hoje em dia, a minha recomendação seria, cara, os galhos, se você tem uma churrasqueira, esses galhos grandes que ficam grandão, essa estrutura, geralmente é mais chato de jogar isso fora. Hoje em dia, eu resseco eles no sol, deixo aqui no sol, em algum lugar que pessoas não vejam, né? E depois eu queimo eles na churrasqueira. Folha, cara, é perfeito para ir numa composteira, folha, ou fazer um fermentado de planta, também pode ser, mas às vezes não é tão prático assim. Mas colocar na composteira também é muito bom, cara. E o resto a gente faz hash. Então, galera, hoje essas seriam minhas recomendações. Não recomendo ninguém parecer que tá desovando um corpo aí, jogando coisa na lixeira de madrugada, né? E falando da madrugada, tem uma outra doideira que eu fiz de madrugada também, galera. E nessa doideira eu já tinha o habeas corpus. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui eu uso essa fibra de coco da Cocostec, né? Que na verdade é mais um pó de coco. Eu tô para testar uma fibra 98, mas por enquanto eu uso isso aqui. Enfim, falando de madrugada, uma outra doideira que eu fiz de madrugada uma vez foi uma mudança, mano. Mudança de planta, mudança com cultivo. Nessa época eu já tinha o HC, minha advogada fez aquele pedido lá, avisando que eu ia alterar de endereço e tal, mas as plantas estavam grandes, eu precisava mudar, estava mais ou menos ali no meio da floração, não tinha aquela de, vou colher antes, tinha que fazer. Aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? E aí foi uma outra grande situação, né? Peguei, outro dia, de noitão, na semana, botei as plantas, cara, vários sacos de lixo preto em cima delas, ao redor, coloquei no elevador e fica exalando, né, galera? Vai ficar exalando porque... Você vai danificando elas ali naquela movimentação, coloquei no carro, fui voado, fui para outra casa, era relativamente perto, cerca de 15 minutos de carro, mas foi extremamente tenso, cara, fazer essa mudança com plantas, andar com planta no carro, mesmo você que pode, né, como eu tenho meu habeas corpus, eu posso, dá muita ansiedade, né, cara, você separado numa blitz, algo do tipo, com planta no carro, dá muita ansiedade, então...
Não recomendo, mas eu tive que fazer. Hoje em dia, se eu tivesse que passar por isso novamente, eu tentaria me planejar mais para levar plantas pequenas, não levar nada no meio da floração, que, pô, é chato e trabalhoso, perigoso e estressante, galera, estressante. Você sai, caraca, adrenalizado depois. E falando também perrengue de quem mora em apartamento, teve um dia, cara, esse foi na minha primeira floração, foi aí que eu entendi o bagulho do cheiro de verdade, porque antes eu achava que, não vai dar tanto cheiro assim, não vai dar tanto cheiro assim, piriri pororó, as plantas ficavam no quarto fechadas e tal, e tô usando aqui, ó, uma tricodermazinha da Farmhouse, tem lá no site da Cult. Vou fazer esse buffing aqui com micro-organismos, né, na fibra, cara, gosto de fazer, coloquei o Olastonita também, vou colocar um pouco desse Gorilla Golden também. Aí, enfim, tava voltando da facul, tava cultivando ali mais ou menos no meio da flora, mais ou menos terceira, quarta semana. E, cara, cheguei no primeiro andar, eu morava no terceiro na época, era de lance de escada. Aí subi no terceiro andar, caraca, mó cheiro de maconha. Será que tem alguém fumando e tal? Cara, fui subindo, chegou no meu andar, tava mó marofa. Cara, cheguei em casa, não tinha ninguém na minha casa. Aí eu, caraca, ferro, não tinha nem ninguém fumando nem nada, mano. Mano, absurdo. E era só o cheiro da erva, Mano, depois desse dia, não tem o que fazer. Tive que instalar um filtro, porque a gente que cultiva, cara, a gente não pode se indispor, né, com o vizinho, ter estresse com o vizinho, reclamação de vizinho. Eu já tive reclamação de cheiro, na época que eu tava usando o ar-condicionado de janela. O ar-condicionado de janela, ele coloca um pouco de ar pra fora sim, então ele vai jogar uma marofa fora, né, pra fora do seu ambiente. Então também tem que ter cuidado com o ar-condicionado de janela, tá, galera? Também tem que ter cuidado com ele. Mesmo usando ele, é bom você usar um exaustor com filtro de carvão, mesmo que internamente, só para purificar esse ar internamente, sacou? Às vezes você não precisa fazer uma exaustão, entrada e saída de ar. Coloca um exaustor com filtro só lá no topo, só para purificar. É assim que eu faço no meu quarto selado hoje em dia. E falando também de apartamento, galera, para quem não sabe, eu vim do cultivo orgânico. Eu, cara, sou apaixonado por cultivo orgânico, por micro-organismos, bioestimulantes, tanto que tô aqui no cultivo mineral, fazendo uma solução aqui de micro-organismos, porque, cara, eu acredito muito no potencial, eu lia muito sobre e eu cultivava no orgânico. E quem cultiva no orgânico sabe que hoje é uma realidade muito diferente do que era ali em 2018, 2019, porque hoje tem muitos insumos, muitas lojas, Mercado Livre bombando. Só que antes, cara, você comprar insumos orgânicos, tipo humus de minhoca, era bem mais complexo, alfafa, bem mais complexo, cevada, bem mais complexo. E, tanto que a gente usava muito o quê? O MF rural, mano. Então comprava coisa de pequenos produtores, mas que esses pequenos produtores, pra gente, é coisa pra caraca, tá ligado? Então, teve uma época que a gente tava querendo, a gente aqui da Cult, né? Tava querendo montar uma empresa disso também, de insumos orgânicos, eu acreditava muito nisso, e era meu estilo de cultivo. Enfim, a gente tava querendo, estudando essa jornada e, cara, tinha alguns insumos que eram muito importantes no meu cultivo, que eu recomendava muito que as pessoas usassem também e que tinha muita pesquisa científica. Um deles era alfafa, feno de alfafa ou alfafa só. E galera, esse insumo, ele é relativamente barato. Só que quando a gente compra as coisas na MF Rural, às vezes a gente não consegue comprar em poucas quantidades, moleque. O que aconteceu? Comprei alfafa, pô, baratinho e tal, acho que eu comprei um saco de 50 litros, ou um de 100. Galera, eu só sei que o porteiro me interfonou e falou, senhor Carlos, tem alfafa aqui, ração de cavalo. Aí eu, caralho. Desci, mano, o sacão de alfafa do meu tamanho, subi com 2 daquele lá pro meu apartamento, o cara não entendeu nada e era pra eu usar no cultivo, óbvio. Comprei muito mais do que eu precisava, porque eu também já tava na mente, não, essa parada vai dar certo, depois a gente vai usar essa alfafa também para trabalhar os insumos que a gente tava fazendo e tal, acabou que a gente nunca trabalhou. E depois eu também tive que fazer o descarte dessa alfafa, né, porque não tem como usar tudo aquilo de alfafa que eu tinha comprado, cara. Foi
Foi bizarro, nunca mais. Eu também comprei, cara, um galão de 50 litros, 50 quilos, acho, de melaço, mano. E caraca, muito pesado, carregando assim, mó galãozão. Foi baratinho, mas acho que hoje eu não consegui usar nem 1% do que tinha naquele galão, cara. Meu Deus, eu tinha aquilo até hoje. Acabou que eu enchi umas garrafas de melaço e numa das mudanças que eu fiz, eu falei, cara, vou me livrar desse melaço, carregando melaço pra caraca de casa em casa, passando por várias mudanças, aquilo nunca acabava. Eu guardei umas garrafas e joguei o resto fora. Insano. Aquilo foi insano. Não tinha por que eu ter feito aquilo. Não tinha por que eu ter feito aquilo. E aí também falando de uma dessas loucuras de MF Rural, essa foi uma loucura mais caseira, né? Tô aqui enchendo os vasinhos para as plantas. Mas humus de minhoca. Eu queria comprar humus de minhoca, queria comprar em grandes quantidades, né? Ia montar 2 camas de no-till. Acho que uma era de 200 litros e a outra era de 250 ou 300. Então eram 2 camas grandes de no-till, tá? E eu não estava conseguindo comprar isso pela internet. O frete estava ficando às vezes mais caro do que o humus. E aí eu fiquei, pô, compro, não compro. Achei no MF Rural um produtor local de humus de minhoca. O cara morava lá em São Gonçalo, que é relativamente perto aqui de Niterói. Só achava que fosse ser mais perto, né, cara? Aí eu marquei com ele e tal, falei, não, vou ir buscar sábado de manhã. Peguei o carro, aí eu falei, não, sou de Niterói, pô. São Gonçalo aqui do lado. Botei no Maps, mano. Deu 1h10. Sei lá da onde de São Gonçalo era aquilo. Se era quase em outro estado, quase em outro lugar, não sei, mano. Só sei que isso é muito longe pra ser São Gonçalo ainda, mas de fato era. E minha mulher era de São Gonçalo, né? Eu perguntei pra ela, pô, amor, conhece esse lugar aqui? Aí ela falou, conheço, mas é perigosíssimo, comunidade e tal, é bem longe. Aí eu falei, fudeu, marquei de comprar o humus de minhoca lá. E fui já como? Cagadão. Pô, fui pela BR, foi de boa e tal. Teve pequenos momentos ali que de fato passamos por comunidadezinhas e tal. Mas foi de boa, peguei lá o humus de minhoca, comprei, caraca, o carro chegou a voltar pesado atrás, né? Acho que eu comprei 100 quilos de humus de minhoca. Comprei uns 100 quilos de humus de minhoca, arriscando a vida por cocô de minhoca, mano. Coisa de cultivador. Mas enfim, depois eu vim a ter problemas com esse substrato e eu acho que foi por conta desse humus de minhoca aí que... não tô falando que era ruim, nem também vou falar que é bom, mas... esse foi o único insumo que eu comprei diferente, né? E todos os outros insumos meio que vêm lacradinhos, fechadinhos, tipo pó de rocha e tal, perlita, turfa na época. Então esse foi a única coisa assim que eu comprei meio que sem marca. E eu tive problema de pulgão de raiz no solo, cara, que me veio a perder 2 colheitas. Então fiz essa compra de um substrato meio aleatório aí. E isso pode ter feito com que eu me atrapalhasse, sabe? Enfim, aí fica a dica aí, não compre coisas em locais estranhos, sem marca, ainda mais se for orgânico, porque você pode ficar, sabe, prejudicado depois. Enfim, acontece, galera, acontece. Comprar substrato com praga. E essa é uma das razões pelo qual eu tenho até recomendado mais o cultivo mineral, porque eu sinto que tem menos variáveis, né? Tipo, você vai pro orgânico, tem esse lance de comprar, onde é que você vai comprar, tem lugar que não entrega, aí você tem que comprar tudo na internet, aí tem frete pra caraca, às vezes não sai tão bom assim, ou você arrisca em algo caseiro ali, perto da sua casa, mais local, mas que também você não sabe como é que é, esse tipo de coisa, mano, que a gente tá ligado. Que no mineral, as coisas têm muito menos variáveis, né? Aqui quando eu tô fazendo transplante, eu gosto de deixar meio que um buraco assim com o dedo. Vou colocar um pouquinho de Gorilla Golden em cima. Galera, uma outra coisa muito doida é quem já teve que fazer algum serviço no quarto do grow, mano. Era uma época que eu tinha 3 estufas no grow e eu tinha um arzinho. Cara, esse ar deu defeito. E quem tem 3 estufas geralmente tá na floração. Tive um problema no ar-condicionado. Não tinha nenhum contato de ar-condicionado de confiança, né? Tive que chamar um cara... assim, de confiança em termos de cultivo. Então tive que chamar um cara que já mexia em ar, mas que não estava ligado de nada. Tive que
tirar tudo do quarto, deixar o quarto zerado, desmontar as 3 estufas, tirar todas as plantas, tirar o scrog, tirar elas das plantas, porque tava meio que no meio da floração, ia piorar, finalizar o ciclo sem ar-condicionado, tirando tudo do quarto, deixar o quarto zero, deixar tudo no meu outro quarto e escondido num outro banheirinho, o cara vir fazer o serviço e depois você ter que remontar o grow inteiro, mano. Caraca, quem nunca fez essa, hein? Quem nunca fez essa? Triste. Hoje em dia eu tenho um contato que é de confiança e também é paciente medicinal e tal, entende essa questão, não julga e não vai te denunciar. Isso facilita bastante, cara, porque ar-condicionado dá problema, é questão de tempo. Ainda mais esses ar-condicionados de cultivo, que é um uso contínuo, sabe, de longa duração, às vezes vários meses ligado, seguido e tal, é complexo. Cara, eu também tive uma história, isso sempre acontece também quando a gente está com muita expectativa, com uma genética. Por exemplo, eu fui para Amsterdã e eu tive a oportunidade de provar uma genética lá no stand da Barney Farms, na loja da Barney. Aí provei Laughing Buddha, nunca esqueço. Tava lá com os amigos, a gente fez o consumo lá, mano, divertido pra caraca, geral rindo pra caraca. Aí eu falei, caraca, quero cultivar essa genética aqui. Deu um efeito muito bom, mano. Aquele efeito que parece que é uma das primeiras vezes que você tá fumando, que você fica bobão, rindo pra caraca, e fazia muito tempo que isso não acontecia. Eu falei, mano, gostei muito do sabor dessa genética, do efeito que ela me causou. Depois voltei, um outro dia voltei, no dia seguinte, acho, fui na loja de semente lá da Barney, comprei, trouxe pra cá, mano, cultivei, a planta não tinha nada a ver com aquilo, óbvio, tem isso de fenótipo, às vezes não achei o feno certo, germinei poucas seeds, né, tinha comprado 6, se não me engano, não tive um resultado maneiro com nenhuma delas, incrivelmente foi uma das piores plantas que eu já cultivei, e acho que ela era até inclonável, mano. Isso gerou um mito daquela planta ser inclonável pra mim. Foi uma planta que eu fiz umas 4 bandejas de clone, simplesmente não saiu nenhuma. E cara, depois disso, eu fiquei com um certo rancor com a Barney Farms, porque nem era uma genética tão boa, mas que quando eu consumi lá era top. Só que o que eu tive ali de semente pra trabalhar, pô, não saiu nada de maneiro, mano. E foi caro. E, pô, quem nunca teve uma genética que você coloca ali uma expectativa, maior coração e aí não te entrega, mano? É triste. E galera, por fim, para fechar a última história aqui, mas também lembrar vocês sobre segurança elétrica. Não façam gambiarras no grow, porque é muito fácil de você provocar pequenos incêndios, pequenos curtos-circuitos, queimar equipamentos, esse tipo de coisa. Eu já queimei alguns 2 exaustores ligando o 110 no 220 errado, então atenção com isso também. E atenção com HPS se está instalado com reator e com transformador, que é uma combinação já meio perigosa. Tava na sala, assistindo TV, aí tava assim, caraca, pô, que cheiro estranho, cheiro meio de queimado e tal. Aí levantei, fui ver o que tá acontecendo, se era em algum vizinho e tal, olhei ali. Cara, tava saindo fumaça ali da conexão reator-transformador, tava saindo fumaça. Desliguei tudo. Depois daquele dia, cara, nunca mais consegui ficar com essa HPS ligada. Tipo, até dei uma pausa no cultivo enquanto trocava a iluminação, mas nunca tive mais a confiança de dormir com isso conectado. E nesses últimos dias, não últimos dias, mas nesses últimos tempos que a gente está cada vez mais conectado com um número maior de jardineiros e tal, a gente vê que é uma parada que acontece, cara. Teve até um seguidor do canal aqui que teve um problema desse, um pequeno incêndio, queimou tudo no quarto. Então, gambiarra, galera. Cuidado com essa parada, todo mundo tem várias histórias de quase dar alguma merda e, infelizmente, essa merda pode acontecer. Então, atenção com essa parada, mano. Atenção. Eletricidade não se brinca. E de preferência, vai cultivar, tenta colocar num cômodo que tenha um disjuntor bom, um disjuntor separado, vários disjuntores se possível, utilizar a corrente no 220, cabos mais grossos, mano, dá uma trabalhadinha nessa parte pra nada de ruim acontecer contigo, tá ligado? Isso é muito chato quando acontece. E galera, uma última coisa, isso aconteceu lá em meados de 2020, eu era um grande fã de automática, mano.
tinha essa marola. Hoje em dia vocês me enxergam como hater, eu tenho minhas histórias para contar. Tive várias automáticas, muitas decepções, muitas perdas também de dinheiro. E falando dessas perdas, cara, eu tava com planos, até tinha postado lá no Overgrow, tava trocando uma ideia com o Reiko X, que é um mano que cruza automática lá na gringa, ensina a fazer e tal. Aí eu era mó pirado nesses mano, Mephisto Genetics e tal. Mas depois, logo depois eu vim... não sei se foi depois, cara. Ou se foi mais ou menos ali. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a ter acesso a semente boa. Cultivei 24K, cultivei a Gitbanger da Exotic. Aí essas paradas de automática simplesmente explodiram na minha mente. Não faz mais sentido algum, mano. Depois que você realmente vê o que é uma Keeper, você vê uma genética que tem sabor, mano. Depois disso, as automáticas só viram um pouco de decepção pra você, porque até a que você acha boa, você não vai conseguir ter ela depois e você nunca vai conseguir ter uma uniformidade de ter um cultivo que é todo igualzinho e tal. Eu falo bastante disso lá no canal e não vejo nenhum profissional trabalhando assim colocando grande volume, grande qualidade, grande quantidade, trabalhando com altos, tá ligado? A maioria trabalha com clones. A maioria trabalha com clones. E tu não poder clonar já é um grande defeito das altos. Eu tive essa minha época de estar estudando sobre automáticas e querer fazer cruzas com alto. E eu até brinco que o destino me impediu de fazer essas sementes, né? Porque eu tinha importado essas seeds 2 vezes pelo Seedsman e perdi, inclusive, galera, não recomendo nunca. Show? Então, galera, essas foram algumas das minhas histórias malucas aí de cultivo, de coisas doidas que eu já fiz e que eu já passei. Pô, quem nunca passou por nenhuma dessas? De quem nunca o cachorro já comeu as plantas e já sujou tudo de terra? Pô, tem alguma história doida aí de cultivo que já aconteceu contigo? Comenta aí embaixo. Contei as que eu lembrei aqui. Espero que vocês tenham gostado, tirado uma risada. Também ter tirado um aprendizado. Por que não aprender com os erros, com as maluquices aí que a gente faz? Enquanto isso, preparei a casa nova aí dos meus clones. Show? Chama ou não chama? Gostou? Gostou desse formato? Um caducar manual aqui, sei lá, mexendo na terra? Comenta aí o que tu achou. Show? Qualquer dúvida, qualquer item que você precisar, tá tudo na descrição.